colocar para gravar, porque eu subo no YouTube, né? Então, dando realmente as boas-vindas a mais uma sala Blue Violet, né, que é a sala virtual do Vamos Meditar. E hoje a gente vai falar sobre o amor e o medo, né? A gente, na verdade, vive entre essas duas polaridades, com os vários tons entre eles, né? E quem vai estar aqui conversando com a gente sobre isso é a Cláudia Vacilotto, né? Que também é uma facilitadora, uma formadora de facilitadores do jogo Miracle Choice, que é baseado no livro Um Curso em Milagres, né? Que é realmente uma das coisas mais preciosas na minha vida. Eu conheci o Curso em Milagres há uns 30 anos. Eu lembro disso porque eu trabalhava na Editora Abril, inclusive com esse moço que acabou de entrar, o Fernando Schiavo. E ele mudou a minha vida, assim, foi um impacto incrível, né? Participar daquelas aulas com a Ana Sharp na época. Eu sou imensamente grata por aquele período e também muito grata por perceber como a gente consegue com o tempo e com a maturidade, né, desenvolver coisas que facilitam o acesso, porque um curso em milagres é tudo menos óbvio e é tudo menos fácil. E ao mesmo tempo ele tem mensagens que são muito simples, né, e que podem ser trazidas dessa maneira mais fácil, gentil até, né, que é o Miracle Choice. Então, Cláudia, mais uma vez, super obrigada por ter atendido esse convite. E eu passo a sala para você se apresentar, falar um pouquinho, apresentar o jogo, o curso. Fica à vontade. Obrigada, Cris. Adorei o seu convite, viu? Fico muito, muito honrada mesmo de estar aqui. É legal vocês saberem como é que eu cheguei no jogo, né? Foi em 2015. Eu era executiva de recursos humanos, fui diretora de RH nos últimos 20. Trabalhei na área de RH a vida toda, 25 anos mais ou menos, né? Mas nos últimos anos eu estava como diretora de uma empresa de 5.000 pessoas e a empresa foi vendida para um grupo de 100.000 em 2010 e eu fiquei até 2013 acompanhando aquela venda, né? Eu brinco que eu era o miolo do sanduíche lá entre o comprador e o vendedor. E foi uma época muito desgastante para mim, muito emocionalmente difícil. Eu tive um burnout grave na época, que me fez repensar a vida, né? Eu sou psicóloga de formação e eu estava sendo exigida por números e não por pessoas. E aquilo estava me adoecendo, porque eu sempre quis trabalhar com desenvolvimento humano, né? E aí você chega numa posição de executivo e ninguém estava muito preocupado com as pessoas naquela ocasião. E aí eu saí em 2013, 2014 eu brinco que foi um período de descascar, né? Aí eu tentei fazer um sabático, é super bonito falar, ai, nossa, um período sabático, né? Mas eu brinco que para mim não foi nada bom, porque eu trabalho desde os 14 anos, eu não sabia o que não era trabalhar. Eu lembro que eu fui meditar aqui perto do Parque Vila Lobos, eu moro aqui perto, e eu fiquei embaixo da árvore me chicoteando, assim, né? Minha cabeça, minha mente, ela só me cobrava, eu só sentia culpa, né? O que você está fazendo aqui, né? Como é que você não está trabalhando? Tem alguma coisa errada. E que voz é essa interior nossa, né? Que está o tempo inteiro na nossa mente, né? Então, eu comecei a me interessar por vários temas. Um deles, as novas economias, porque eu não queria mais viver no mundo de competição que eu vivia. Então, por isso eu criei um espaço colaborativo chamado Na Sala. Na verdade, eu comecei a receber as pessoas na sala da minha casa, comecei a abrir a minha casa para desconhecidos virem trabalhar aqui. Eu estava casada na época, meu ex-marido falou, mas você tá louca? Semana que vem 7 pessoas que você nunca viu, você não tá com medo? Eu falei, não, deixa eu abrir a vida. Era muito um exercício de abertura minha, do coração mesmo, né? Foi mágico, gente. Foi nessa época que eu conheci a Ana, porque eu estava nessa experimentação, né, de colaboração. A Laboriosa era um espaço colaborativo também. E aí veio os games, né, os jogos de autoconhecimento. O Miracle foi o primeiro jogo que apareceu na minha vida e eu fiquei encantada por essa ferramenta, né? Como treinadora,
a gente não aguenta mais, eu não aguentava mais comprar como RH mais do mesmo, né? Então, um palestrante falando e a gente ali. Aquele modelo sala de aula, né? O professor e tal. E a gente é adulto, a gente não aguenta mais esse modelo, né? A gente quer ser tratado como adulto, a gente quer interagir, né? A gente quer ficar no processo do aprendizado. E gamificação faz a gente entrar de novo no processo de sermos iguais, numa mesa, num tabuleiro, e aquilo me encantou. Além do que, tecnicamente, o nosso cérebro ele não entende quando a gente está num ambiente simulado, ele acredita que é para valer. Então, tem vários games, vários jogos que eu facilito, não só o Miracle, e eu estou criando mais 2, né? Estou construindo 2 jogos. Também esses chamados serious game, né? Os jogos de autoconhecimento, né? Não é o jogo só do lúdico pelo lúdico. Embora também. Aliás, fazendo uma parte, Claudinha, tem umas moças que são máquinas de fazer jogo na sala, entendeu? Não é assim, elas fazem jogos maravilhosos, super criativas e realmente tem bastante coisa bacana além do Miracle Choice. Depois, se você quiser, a gente fez até um jogo do vinho, que a gente não é besta, a gente gosta de beber, né? Então vamos aprender sobre o vinho brincando, né? Bebendo. É na Sala Games. É, com certeza. E o Miracle, gente, nesse momento, ele entrou muito como uma cura, né? Porque quem aqui conhece um curso em milagres sabe que é um mergulho profundo nessa voz que a gente tem interna e que a gente meio que não sabe de onde vem. Eu, como psicóloga, me encantei com o jogo porque ele traz uma simplicidade para acessar isso que você falou, né, Ana? O Miracle, um curso em milagres, ele é um livro denso, metafísico, profundo, e o jogo ele simplifica, ele traz as pessoas para o livro, na verdade. Tem gente que conhece o livro pelo jogo. E quem conhece o livro já quer conhecer o jogo. Então é um caminho amoroso muito, muito bonito, né? Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação bem rapidinha, porque eu quero ouvir vocês, eu não quero ficar aqui falando. E a gente... Opa, deixa eu ver se eu ponho no modo apresentação aqui. Foi? Sim. Foi. Essa é a carinha o nome do jogo, né? Miracle Choice, a escolha pelo milagre, né? Uma experiência para a gente conhecer um pouquinho o poder da escolha. E aí vocês vão entender um pouquinho, não sei, talvez tenha pessoas aqui que talvez não conheçam o livro, um pouquinho sobre o que ele fala em resumo, né? Então, é meio que uma reflexão que eu queria fazer junto com vocês, né? A gente sente culpa, né? Muita culpa, né? Uma vez eu estava dando uma palestra na Unibis Cultural e uma menina levantou a mão e falou: nossa, Cláudia, depois que eu fui mãe, a minha culpa aumentou, né? Eu costumo brincar, eu falo, nossa, às vezes a gente sente culpa da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente não se percebe com os padrões mentais que a gente tem, né? Então, por exemplo, uma bobeira, às vezes, ontem eu tinha que ter ido na minha mãe, ligado para ela, não fui, culpa. Né? Então, eu brinco que a gente não tem um culpinho e culpona, né? Não tem um mensurador de tamanho de culpa. Mas culpa é uma parte, né, da nossa mente que tá sempre sentindo muito, né? Que tem esses sentimentos. E uma outra coisa que a gente sente muito forte é medo, né? Para um curso em milagres, para o jogo, medo é tudo aquilo que nos desconecta com a nossa essência, né? Então, quando eu estou com culpa, com raiva, enfim, desconfortável, eu estou com medo, né? E amor é a nossa essência, é aquilo que a gente é, né? Então, é muito simples a gente perceber quando é que a gente está no medo e quando é que a gente está no amor. Esses dias mesmo eu estava com uma raiva, eu percebi uma coisa que estava acontecendo, me veio uma raiva forte. Tá tudo bem, ok a gente sentir, mas o que é legal é a gente observar, compreender, né? Ter um tomador de decisão dentro da gente, né? E que a gente vai observando esses sentimentos e que a gente sabe que isso pode passar. E aí eu falei, caramba, da onde está vindo essa raiva? Que medo é esse que eu estou sentindo, né? E para um curso, para um Miracle Choice, para um curso em milagres, tudo vem da mente, não existe nada fora dela. E aí, para mim, foi muito inspirador saber disso, como psicóloga.
que tinha esse livro trazendo com essa simplicidade coisas que a ciência também fala, né? Então, se está tudo... Buda falava isso há 2.700 anos atrás, Jesus está falando a mesma coisa, orai e vigiai. Se tudo está dentro da nossa mente e não tem nada fora dela, o que está nela? Por isso que eu acho que esse momento que a gente está vivendo de meditação, né, Ana, que você é muito, né, ligada nisso, e mindfulness, né, e todas as meditações que você faz, é tão precioso isso que a gente está vivendo, porque esses grandes mestres sempre nos disseram isso. Observe o seu padrão mental, observe a sua mente, né? E eu fui no lançamento desse jogo, assim, em 2015, o John Mundy, que é um cara que escreveu sobre um curso em milagres. Aliás, eu recomendo, eu vou depois passar o nome do livro dele, chama Vivendo um Curso em Milagres. É um livro fininho, é como se ele desse uma mastigada para a gente num curso em milagres inteiro. É muito lindo. É um americano que conviveu com a Helen Schucman, a autora, a escriba, né, do livro, e ele veio para o Brasil nos 50 anos num curso em milagres em Salvador, e eu fui assistir esse cara, e lá eu conheci a Kátia, que estava trazendo o jogo para o Brasil. Eu falei, nossa, agora eu entendi por que eu estou aqui, né? E essa voz interna que a gente ouve, o jogo define como o curso em milagres como o nosso ego, né? Que é uma parte da nossa mente que é o nosso ego. Então é essa voz nossa que julga, que cria expectativas, que projeta um mundo, que cria um mundo que não existe. Então é o tempo inteiro a nossa vozinha interna falando, nossa, será? Eu olhei para a Ana, ela virou a cabeça assim para o lado direito, ixi, acho que ela não foi com a minha cara. A gente tem isso, né? A gente tem essas vozes. E a gente não percebe que ou elas estão, essa voz ela te escraviza ou ela te liberta. Portanto, orai e vigiai, né? E a gente fica criando coisas imaginadas na mente que não existem o tempo inteiro. Mas aí veio a boa notícia desse ensinamento, que é a gente é livre para acreditar naquilo que a gente quer. Então, se eu me flagro percebendo que eu estou olhando para uma situação fora de mim e dando significado a ela, eu também posso rever isso dentro de mim e dar um novo significado. Ou seja, eu tenho poder de escolha. Eu não sou vítima. A gente não é vítima da vida, né? Então, é como eu brinco, né? Eu falo, acabei escolhendo esse jogo para trabalhar e minha missão foi levar isso para as organizações. Desde 2015, gente, tem sido uma luta, mas nos últimos 2 anos eu consegui fazer executivos jogarem isso e falar de amor dentro das empresas. Era meu sonho e o jogo facilitou, né? Falar de gamificação facilitou. E no fundo eu estava falando de um curso em milagres e ninguém sabe. Ninguém nem precisa saber, né? Então, enfim, a gente dá valor e significado a tudo que a gente vê. Isso é a nossa percepção, esse é o nosso ego, né? Para o curso em milagres, para o Miracle, não existe pensamento neutro. Ou ele é um pensamento de medo, ou ele é um pensamento de amor. E aí um dia eu joguei com um ateu, nem falei do livro. E aí ele me disse, eu sou ateu e tal. Eu falei, ok, no que você acredita? Ele falou, acredito no universo, né, que somos uma fonte única de energia. Eu falei, bom, então a gente está falando a mesma coisa. Se para você esse nome é universo, para outro é Deus, para mim tanto faz, né? Então eu só queria acessar com ele a capacidade que ele tinha de entender o poder que ele tinha de escolher. Por isso que eu criei esse slide, porque a crença mais linda que eu acho no curso em milagres, que eu acho que é o mais simples de entender, por que a gente sente tanto medo, é porque um dia a gente acreditou equivocadamente que a gente estava separado do todo. Esse é um equívoco da mente, né? Então, por isso eu me desconectei da fonte, de Deus, do universo, do que a gente quiser acreditar. E aí, eu brinco que se eu pudesse nomear a raiz de todas as crenças, eu diria que é essa crença na separação. E aí esse ensinamento vem e fala, mas isso é uma ilusão do seu ego, porque isso nunca aconteceu. A separação nunca aconteceu. E aí a gente percebe, observando a nossa mente, flagrando esses padrões, que a gente começa a experimentar, às vezes, de forma intuitiva, essa unicidade. Quando a gente se inspira, quando a gente sente e não pensa, né? Quando a gente traz para o coração e fala, nossa,
Pensei numa amiga, ela foi lá e te ligou, ou você foi lá e ligou, e ela falou, queria falar mesmo com você. Isso é a nossa conexão una com o todo. E aí, outra coisa que tem me apaixonado ultimamente, eu não sei se vocês já ouviram falar, é num instituto americano que chama HeartMath, Matemática do Coração, que está comprovando cientificamente isso, que Jesus, que Buda, que todo mundo falava, que é que a gente tem essa voz inteligente dentro do coração e que o coração manda mais informações para o cérebro do que o cérebro para o coração. É lindo, né? A gente vê agora a ciência se juntando com tantos os mestres que a gente tem. E aí, para concluir com vocês, essa unicidade que um Curso em Milagres fala, que esse jogo fala, é um estado que a gente nunca deixou, mas a gente se esqueceu, é como se a gente tivesse adormecido. E esses ensinamentos, né, o livro ele traz 365 lições, como se fosse um descascar dessa ilusão, né, desse ego, para a gente chegar na nossa essência amorosa. E a gente vai perdendo essa ilusão de que estamos separados e a gente vai adquirindo realmente a conexão com a realidade, com o coração, né? Com o amor. E aí o jogo, de uma maneira muito simples, ele faz a gente perceber que a gente pode assumir esse poder, né? Que eu posso, na hora que eu flagro essa minha voz, eu tenho uma outra voz, que é essa conectada com o todo, que eu também posso escolher colocar, né? No sentido da minha vida, colocar ela para decidir, né? Que voz que eu vou ouvir para decidir tomar para tomar uma decisão, por exemplo, né? E a gente fala isso muito, que tem essa vozinha, é como se a gente levantasse voo, sabe? Você vai para o mezanine e olha, você se flagra, né? Ai, teve uma vez que uma menina falou assim, ai, Cláudia, é aquele capetinha que fica falando aquilo, né? Falei, não, isso não tem juízo de valor. Ego é ego, ele não é bom ou mal, né? Não é o capetinha. Também é a voz amorosa, muitas vezes, que a gente fala, por exemplo, uma mãe pode chegar carinhosamente para um filho e falar, filho, olha, fiz aquele bolinho de chocolate que você ama, e ela tá falando isso porque ela fica feliz em fazer. Não é só uma questão de fazer para o outro, né? Então, eu gosto sempre de falar, não, o ego não é o capetinha, é uma voz, que é importante a gente perceber e identificar. E como que a gente faz isso? Treino. Meditar ajuda, né? Várias técnicas de meditação, sem dúvida nenhuma, o poder, né, de nos ajudar a fazer isso, de observar essas vozes, esse padrão, como é que eu estou fazendo as minhas escolhas, né? Esse slide, eu estou resumindo esse livrinho do John Mundy, que ele não me ouça, né? Mas ele fala qual é o caminho para a gente sair do medo de uma maneira muito simples, assim. A primeira é observar os seus pensamentos. Por isso que eu digo que meditar é uma técnica que nos ajuda a perceber, né? A segunda, olhar para você. Tem gente procurando tudo fora, mas o único caminho é de dentro. No Curso em Milagres fala, é a gente voltando para casa, é voltando para o seu coração, né? Tem gente que faz um sabático, vai lá para uma praia da Tailândia, mas se leva junto. Então, tanto faz onde você vai, né? Escolher a partir dessa mente plena que a gente fala, dessa mente amorosa. E a gente sabe, quando a gente intui, a gente ouve essa mente, né? Substituir os pensamentos de medo por amor. Aqui eu gosto de falar um pouco de neurociência também, neuropsicologia, porque a gente sabe que o cérebro é plástico, né, gente? E que se eu tô acostumada a reclamar das mesmas coisas há 40 anos, muito difícil mesmo mudar. Tem gente que fala, até parece que é fácil, né? E lá vai o ego, né? A vozinha. Não, mas eu acho que tudo é treino. Por isso que o Curso em Milagres tem 365 lições e elas ficam meio repetitivas, é de propósito, é tipo, ô neurônio, eu sei que você está com preguiça, que você gasta muita energia para mudar de caminho, mas eu estou te dizendo que você pode escolher ir para esse caminho aqui, para de reclamar, entendeu? Então, é quase que uma ginástica mental. Então, quando eu me flagro pensando naquela mesma mimimi, eu pego aquilo com consciência e escolho de novo. Isso que é lindo no Curso em Milagres. E aí você é protagonista, você não fala, poxa, eu não sou vítima. A gente é vítima quando a gente está inconsciente, nem isso percebe, né? O medo não pertence ao presente. Esse é um outro ensinamento que não é só do Curso em Milagres, mas de tantos mestres,
que o nosso cérebro, a gente fica sofrendo por antecipação, né? Por nos preocuparmos com o amanhã que não existe, e preso e sofrendo e sentindo culpa pelo ontem que também não existe. Então, é só nesse momento presente que a gente consegue flagrar isso e aprender de novo, escolher de novo, o tempo inteiro. Mas isso é uma ótima notícia, porque a gente pode fazer isso minuto a minuto. A cada segundo eu posso decidir a vida que eu quero viver de novo, né? Não tentar mudar o mundo é um grande aprendizado, né? E mudar nossa mente a respeito do mundo, porque é uma ilusão do ego a gente achar que a gente controla o que está fora, né, gente? A gente muda o outro, né? Uma vez um cara veio jogar comigo, ele falou, eu vim jogar aqui porque eu tô com um conflito e eu quero que a minha mulher mude. E aí eu comecei a rir, né? Eu falei, olha, Tendinha, mãe de Ná, né? Mãe Cláudia Vaciloto, né? Que como é que a gente teria essa capacidade de mudar o outro, né? Aonde tem essa ilusão? É no ego, né? Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Mas a gente acredita, é a crença, né? A crença de que a gente, de fato, muda o que está fora, a forma, né? E a gente vê a sombra em todos os lugares, a culpa em todos os lugares e não percebe que ela está dentro da gente. Milagre para o jogo e milagre, né? Um curso em milagres, né? A gente vê muito todo mundo falando. Milagre para o jogo, ele é simplesmente a capacidade que a gente tem de mudar essa percepção mental, de fazer uma nova escolha. Isso é milagre. Não é aquilo que nos ensinaram na Igreja Católica sem nenhuma crítica, obviamente, mas de que você bate um cajado, uma abre. Isso não é milagre para o jogo. Então é importante eu contextualizar isso para vocês, né? E eu coloquei essa frase que eu acho linda do Shakespeare, que ele fala que a gente é feito do mesmo material dos sonhos, mas a nossa vida é rodada de sono. É como se a gente vivesse dormindo, né? E a gente precisa acordar, né? Despertar. Era isso que eu queria trazer para vocês. Acho que até para quem não conhece um curso em milagres, de uma maneira muito resumida, trazer para o conceito base, né? O que a gente está falando entre medo e amor, entre ego e alma. Eu costumo usar também um pouco dessa reflexão. E aí, Ana, não sei se a gente abre para as pessoas falarem, perguntarem ou você meditar, e eu posso trazer, então, uma rodada do jogo para cada um ter uma mensagem. Vou pedir para você entrar direto no jogo, porque tem gente que vai precisar sair um pouco antes. Então, eu prefiro que as pessoas conheçam o jogo. Faz a rodadinha do jogo de boa. Você vai continuar compartilhando? Eu só vou... não preciso. Vou compartilhar depois a carta que sair no jogo, né? Porque eu ainda não sei o que vai acontecer. Mas acho que eu vou ter que compartilhar a carta. Mas o que eu queria é que cada um refletisse um pouquinho internamente, aí a gente podia até, Ana, se você conduzir uma meditação, que cada um trouxesse para o seu coração uma intenção. A gente entra no jogo com uma intenção. O que é uma intenção? Qualquer coisa que você gostaria de refletir sobre, algo que possa estar te inquietando, não necessariamente inquietando ou sendo um problema, mas algo que você gostaria de refletir um pouco mais profundamente, né? Então, pode ser sobre qualquer assunto, relacionamento, trabalho, saúde, qualquer coisa. É uma intenção, né? Quando eu estou jogando ao vivo com as pessoas aqui, um jogo profundo, a gente perde um pouquinho de tempo aqui para chegar na intenção, porque o ego, ele conta tanta história na nossa mente que a gente fica escapando daquilo que é de fato, aquilo que está na sua alma, no seu coração. Então, a meditação ajuda a gente a se conectar e buscar uma pergunta, pode ser em forma de pergunta. Não precisam falar, vocês podem anotar ou deixar aí do ladinho de vocês. E aí eu trago ela para o jogo, tá bom? Você quer fazer, Ana, uma meditação? Pode ser, vamos lá. Então, gente, eu vou convidar todo mundo a se sentar confortavelmente, com as costas retas. Carol, levanta, você está dormindo. Tá dodói, linda? Se quiser, pode ficar deitada, porque a Carol tá doentinha também. Então, todo mundo, por favor, fechando os olhos. Eu vou fazer uma breve meditação só para estabilizar a mente e a gente colocar a intenção. Importante só a coluna ereta, relaxa os ombros.
Se tiver alguma tensão no maxilar, relaxa a boca. E gentilmente nós começamos a tomar consciência da nossa respiração. Observando essa respiração no dia de hoje, como que ela está? Está rápida? Está tranquila? Mais torácica? Mais abdominal? E eu vou convidar todo mundo a dar 3 respirações profundas, inspirando pelo nariz e expirando suavemente pela boca. A expiração esvaziar o máximo os pulmões, podendo inclusive encolher um pouco a barriga, para soltar todo o ar. Antes da próxima inspiração. E a gente retoma a respiração regular, colocando toda a atenção na temperatura do ar que entra, na temperatura do ar que sai. A gente vai aprofundando a atenção numa respiração que era basicamente consciente, nos sentidos durante a respiração. Enquanto estamos plenamente presentes, deixamos emergir uma intenção para a noite de hoje, para o Miracle Choice. A gente não precisa buscar essa intenção, ela emerge entre as respirações. Se a gente estiver bem presente e bem conectado com os nossos sentidos durante a respiração. E a gente pode inspirar amor e expirar o medo.
E aí, todo mundo já com a intenção? Bom, então vamos lá. O jogo, gente, ele nasceu num tabuleiro lindo. O James Kelly, que é o autor que mora na Escócia, perto de Findhorn, na Escócia, ele levou 6 anos para fazer o jogo, baseado nos estudos do Curso de Milagres. Mas em 2017 ele lançou essa versão pocket, que a gente chama versão de bolso. Qualquer um de vocês podem comprar, é só entrar no site do Miracle. Se não me engano, custa R$107 e pode ter esse joguinho em casa, né, como um oráculo, assim, muito lindo. Então eu vou fazer com vocês, né, esse aqui, né, que é um joguinho rápido, né, vamos dizer assim. São 7 cartas que existem aqui, né? Então eu vou pedir de maneira intuitiva, né, aproveitando esse campo que a gente está aberto aqui, que vocês, ao se conectarem com a intenção que vocês escolheram, que vocês escolham mentalmente um número de 1 a 6. Qualquer número de 1 a 6. Cada carta desse jogo é numerada. Então, dependendo da escolha que vocês fizeram, vai sair uma mensagem baseada nesse número. Eu vou entender, né? Talvez, eu não sei se dá para perguntar. Não vou ser, acho que eu não vou conseguir ver. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela para eu olhar para vocês. Eu não consigo ver todo mundo, né? Então é sem óculos, a seguir. Tem gente que não está com a câmera, mas se puderem me dizer no chat quem que escolheu, se tem gente que escolheu o número 1, por favor. Teve alguém que escolheu o número 1, de 1 a 6? Se puderem ligar a câmera só para levantar a mãozinha, agradecemos. Ou quiser pôr no chat, deixa eu levantar a mãozinha. Alguém escolheu o número 1? Escolheu a Bruna? Ótimo. Bruna. Tá bom. Mais alguém escolheu a 1? Número 1, gente, é uma carta de necessidade. Ó, vou mostrar assim para vocês. Necessidade. Esse jogo ele tem 4 cartas de transformação, que a gente chama. São cartas que permitem a gente transformar um padrão do medo para uma escolha de amor. Sair de um padrão do ego para uma escolha de amor. Apesar da Bruna, talvez só a Bruna ter escolhido o número 1, vocês vão sentir no coração de vocês que talvez a mensagem também faça sentido para todos nós, porque a gente é um só, né? Então é capaz de muitas pessoas falarem, poxa vida, parece que isso também serve para mim. Se eu estivesse jogando com a Bruna aqui ao vivo, a Bruna ia mexer nessa cartinha, ia tirar uma delas e escolher uma. São 10 cartas de necessidade. Eu vou tirar uma e vou ler para vocês em voz alta, tá bom? São 2 mensagens que as cartas de transformação trazem. A primeira parte é o medo, é o nosso ego, e a segunda é o amor. Então, é uma oportunidade da gente ouvir uma mensagem e fazer uma nova escolha. Vocês preferem que eu compartilhe a tela da carta ou eu posso ler? O que fica mais confortável? Pode ler, pode ler. Eu tenho as cartas, depois eu mando para as pessoas. Eu já vou anotar aqui. Você tem joguinho de bolso, Eu Ana? tenho. Que bom. Vamos lá. Bruna. Primeira parte da carta diz o seguinte: eu me preocupo com o que as pessoas pensam sobre mim, pois preciso da aprovação delas. Lembrando, gente, que sempre que a gente ouve a mensagem, a gente leva essa mensagem em conexão com a intenção que a gente escolheu. Não sei o que a Bruna escolheu. O papel do facilitador do jogo é trazer a pessoa, essa intenção à tona, né? Mesmo em grupo, a gente fala em voz alta sobre a intenção, é lindo o jogo, mas ele demora umas 3 horas de duração. Mas aí a Bruna reflete aí para ela, né? O que essa primeira parte da carta, como se fosse um padrão do seu medo, às vezes, significa em relação à intenção que você escolheu.
Então, eu me preocupo com o que as pessoas pensam sobre mim, pois preciso da aprovação de todos. Escolha do milagre. Qual que é a chavinha que a gente pode mudar para escolher o amor? Eu não posso controlar o que as pessoas pensam sobre mim, mas posso controlar o que penso sobre elas. Eu escolho pensamentos de amor. Então, essa é a mensagem de necessidade. É muito linda as mensagens de transformação, porque é como se fosse necessidade, gente. Tem uma coisa que ego tem a necessidade, né? Então, é como se fosse uma mensagem dizendo, olha, tem uma nova forma de você pensar sobre essa sua intenção. Tá bom? Muito obrigada. Quem aqui escolheu o número 2? Noriko. Escolheu o número 2. Número 2 são as cartas de corpo. Tão lindo corpo também. Corpo para o jogo, a gente se desconecta muito do nosso corpo, né? Quando sai uma mensagem de corpo, não é só sobre o corpo físico, é também, mas também muito sobre o nosso corpo mental, espiritual, emocional, né? Então, é uma mensagem, Noriko, não sei se mais alguém aqui além de você, mas é uma mensagem que traz para a gente a oportunidade da gente rever um padrão daquela nossa intenção em relação a isso que está vibrando aí no nosso corpo. Eu vou escolher uma carta para você. Estou muito mal porque o meu corpo está desconfortável, no peso errado, doente. Eu não sei qual é a sua intenção, mas a gente pode substituir peso, às vezes, por uma emoção. Estou desconfortável por me sentir assim. A gente só pode substituir peso por uma palavra que tenha a ver com a intenção que você escolheu aí no seu coração. Então, pensa nisso e eu vou ler de novo, tá bom? Estou muito mal porque meu corpo está desconfortável no peso errado, doente. Escolha do milagre. Estou mal porque escolhi pensamentos não amorosos sobre o meu corpo, minha vida e quem eu realmente sou. Linda, linda carta. Somos duas, viu, Nô? Tá sozinha nisso, não. Não escolheu 2, mas estamos juntas. A chave do milagre, ela traz essa nova perspectiva, né? Marcos Koyama não ouviu. Eu vou ler a carta inteira de novo para finalizar para a Noriko aqui. É uma carta de corpo, é linda. Ó. Então, a primeira parte é como se fosse um padrão do nosso ego, nosso medinho, às vezes. Mas vem a segunda, escolha pelo amor, que também traz para a gente uma nova forma de ver a mesma situação, tá bom? Estou muito mal porque meu corpo está desconfortável, no peso errado, doente. Escolha do milagre. Estou mal porque eu escolhi pensamentos não amorosos sobre o meu corpo, minha vida, ou quem eu realmente sou. Ou, em relação à intenção aí, Noriko, que você possa substituir. Tá bom? Número 3. Alguém escolheu 3? Marcos. Thalita. É o Júnior barra alguém, né? É o Júnior. Júnior Thalita. Thalita. 3. Gente, quem escolheu 3, escolheu uma carta de milagre. Lembra que eu falei que milagre para o jogo é a oportunidade que a gente tem de mudar o padrão, né, mental. Então, milagre para o jogo é quase como se eu dissesse assim para a Thalita e para o... Foi a Thalita, né? Que escolheu. E o Marcos. Você já sabe a resposta sobre aquela intenção que você pensou no seu coração. A carta de milagre, ela vem quase como um lembrete daquilo que a gente já sabe. E é um presente para todo mundo, porque quando sai um milagre no jogo, então a Thalita e o Marcos estão oferecendo esse milagre para todos nós. Então a carta de milagre é para todo mundo também. Então, anteninhas ligadas para todo mundo aí com as intenções de vocês no coração. Eu vou ler a carta de milagre. A carta de milagre não tem 2 partes, é uma mensagem só, tá bom? Vivendo num mundo desafiador, às vezes eu experimento medo, mas não levo mais isso a sério. Sei que a qualquer momento eu posso escolher deixar o medo ir e deixar o medo e ir em direção ao amor.
Vou ler mais uma vez. Vivendo num mundo desafiador, não sei qual é a intenção aí, né, de todos nós. Às vezes eu experimento o medo, mas não levo mais isso a sério. Sei que a qualquer momento eu posso escolher deixar o medo e ir em direção ao amor. Essa mensagem é como se... Eu vou provocar quem escolheu, que é o Marcos e a Thalita, mas serve para todos vocês. Se essa intenção aí está no coração de vocês, se vocês fizerem uma pergunta, em outro momento da minha vida, aonde eu senti isso, eu consegui mudar, eu consegui fazer uma escolha que foi muito linda. Se vocês conseguirem lembrar de alguma coisa que aconteceu, por exemplo, estou com medo de não dar certo na minha nova carreira, pode ser uma intenção. Se você fizer uma pergunta, eu já tive algum medo de não dar certo em algum outro projeto e deu certo e foi tudo bem? Se vocês conseguirem responder essa pergunta, é como se o milagre acontecesse dentro da gente. Então, se isso já aconteceu, o milagre é nosso. Ninguém mais tira isso. Então, a gente pode acessar o milagre a qualquer momento. Obrigada, Thalita e Marcos, pelo milagre para todos nós. Quem escolheu o número 4? Marcos? 4. Rafa Júnior. 4 é uma carta de identidade. Identidade no jogo é uma carta de transformação, é uma carta que sai também duas mensagens, né? De um padrão do medo para um padrão do amor. E identidade também é uma coisa muito louca, né, gente? Porque o nosso ego, se tem ideias, a gente é bom de ter ideias pré-concebidas sobre os outros, mas a gente é melhor ainda quando a gente faz isso com a gente mesmo. Então, uma carta de identidade é uma oportunidade para quem tirou de rever esse seu padrão em relação àquilo que você pensa sobre você. Sempre sobre a nossa intenção, tá bom? Vou tirar uma carta aqui de identidade. Bonitinha aqui. Eu também. Tomei uma decisão ruim. Eu me sinto mal sobre o passado, deprimido no presente e com medo do futuro. Essa é a primeira parte da carta. Tomei uma decisão ruim. Eu me sinto mal sobre o passado, deprimido no presente e com medo no futuro. É como se fosse o nosso ego em relação a essa intenção aí que a gente tem. Escolha do milagre. Uma escolha equivocada é corrigida no momento em que eu a libero. Uma escolha equivocada é corrigida no momento em que eu a libero. Esses são um dos grandes ensinamentos do curso de milagres que eu acabei de falar para vocês, né? Do quanto a gente decide no presente de novo. Então, por mais que a gente sinta medo sobre algo que esteja aí acontecendo com a gente aqui e agora, a gente pode aqui e agora corrigir isso, fazendo uma nova escolha. Não sei se fez sentido aí para os que escolheram o número 4. Tá bom? Não falo nada, né, gente? Vou ficar quietinha aqui. Quem escolheu o número 5? Alguém? Sandra, Carol. Número 5 é uma carta de relacionamento. Outro aprendizado lindo de um curso em milagres, né? A gente veio aqui para crescer nas nossas relações. Quando sai uma carta de relacionamento, não é só sobre relação com o outro, mas é muito também sobre, às vezes, como a gente está se relacionando em relação àquela nossa intenção com a gente mesmo. Às vezes com alguém, às vezes com um projeto, com um entorno. Então, pensem nisso na hora que ouvirem a mensagem para conectar aí com a intenção de vocês, tá bom? Primeira parte da carta, o ego. Quando os outros dizem que sou, 3 pontinhos. Fico magoado. Para que esses 3 pontinhos? Para você, cada um aí que escolheu uma carta número 5, escolheu o que pôr aí nesse 3, nesse espaço, o que faz sentido com a intenção de vocês. Então, quando alguém diz que sou X, eu fico magoado. Isso é um padrão que pode ser recorrente em relação à sua intenção. Tá? Escolha do milagre. É doloroso concordar com a opinião negativa das pessoas a meu respeito. Então, eu escolho apenas ouvir opiniões amorosas. De novo. Quando outras pessoas dizem que sou,
Fico magoada. Escolha do milagre. É doloroso concordar com a opinião negativa das pessoas a meu respeito, então eu escolho ouvir opiniões amorosas. É linda também essa carta. Se eu é que decido como me sentir, a gente não pode culpar quem está fora, né? Quem tirou o número 6, escolheu o número 6, a Dani, a Ana. Gente, 6 é muito milagre. No jogo de bolso existem 2 milagres, o milagre 3 e o milagre 6. O 6 é como se fosse assim, pá, é a constatação do milagre em si, né? Aquele bálsamo assim de consciência, né? Também é para todos nós, então é para todo mundo. Então também a gente pode ouvir com o nosso coração aqui essa mensagem para todo mundo. Eu tenho encontros coincidentes, maravilhosos e o inesperado é abundante na minha vida. Minha escolha interior de estar aberta ao fluxo do amor resulta em experiências de alegria. Não sei quais são as intenções aí de quem escolheu, mas essa carta está lembrando vocês de que vocês já sabem disso, né? De que vocês têm esses encontros coincidentes, né? Maravilhosos, inesperados, que isso é abundante na vida. E a minha escolha interior é de estar aberta ao fluxo de amor que resulta em experiências de alegria. É muito isso, né, gente, do campo que a gente fala quando a gente decide. É isso que é milagre, sabe? É como se os milagres acontecem nesse sentido, com essa nossa consciência do aqui e agora. Né? E para fechar, eu vou tirar uma carta. Quem que tirou o pedido 6 foi a Dani? A Dani, a Michele. Não sei se alguém falou no chat. Ju, tem a Juliana, tem a Ana, tem a Maíra. Isso. Hã? Você vai mandar a carta para elas? É, para mandar, só para eu saber. A Juliana também. Ok. A Ana não escolheu nenhuma, Ana? A pestinha... A Maíra já tinha falado. Tá. Eu vou, ok. Eu vou encerrar o jogo, queridos, com uma carta de escolha, né? O jogo chama Miracle Choice, né? Escolha pelo milagre. Normalmente, quando a gente está jogando para valer, quem tira um milagre, automaticamente nesse joguinho de bolso vai para uma carta de escolha, como se o jogo se encerrasse para aquele jogador naquela intenção que ele escolheu jogar. No tabuleiro, não. No tabuleiro é um pouco mais profundo, a gente continua mais tempo no jogo, né? Então, essa carta de escolha, ela também é compartilhada com todo mundo. Então, essa é uma carta que eu tiro para todos nós, né? Para todo mundo que tá no jogo. Ah, essa é uma carta linda, eu amo. Carta de escolha número 10, Ana, que você tem aí no joguinho. A percepção é consistente. O que vês reflete o teu pensamento. E o teu pensamento apenas reflete a tua escolha do que queres ver. Vou ler de novo. A percepção é consistente. O que vês reflete o teu pensamento. E o teu pensamento apenas reflete a tua escolha do que queres ver. Em resumo, fechamos com o que você falou antes, né? É lindo a gente que decide, né? Eu brinco que tem uma carta de escolha também que eu sempre falo no final de um jogo, que eu brinco que vai ser ou a minha própria próxima tatuagem ou eu vou colar ela no teto assim, do quarto para quando eu acordar eu ler todo dia e falar, é verdade, agora eu levanto, entendeu? Que é uma carta muito simplesinha de escolha, uma frase que ela fala assim, e o que escolhes é o que pensas que é real. E para mim é como se eu precisasse lembrar disso todo dia, sabe, gente? Tipo, quando eu começo a criar loucuras, porque eu crio, né? Todos nós, nosso ego, eu me flagro e eu falo, bom, Cláudia, respira. O que escolhes é o que pensas que é real. Mas é isso, gente. É difícil fazer assim como degustação, né? Eu sempre faço o jogo valendo, mas aí não faço com tanta gente. A gente faz em grupos pequenos porque tem partilha, tem muita fala. E eu queria só dar
degustada, né, para vocês entenderem um pouquinho como vêm as mensagens e se elas realmente conectam com o coração de vocês. Madu, você chegou a falar sobre a sua carta? Qual era? Tem carta 4. Ah, foi 4 também? Eu achei que Foi. só os meninos foram 4. E você sabe que teve uma coisa interessante, que você tirou várias cartas 10, você percebeu? Nem reparei, jura? Eu reparei. Não, Eu reparei. Várias É. cartas 10. Uhum. Gente, por favor, fiquem à Pergunta. vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta até sobre a sua própria intenção, se eu puder contribuir? Ana, se você puder passar meu celular para as pessoas também. Vou passar. Fico à disposição para quem quiser. Como você vai passar a cartinha para as pessoas, se elas quiserem me perguntar mais especificamente, me contar a intenção no WhatsApp, eu vou ter o maior amor de ajudar a fazer essa conexão aí com a mensagem, né? Como assim eu trabalho com meditação, uma coisa que eu sinto que é mais difícil, em geral, é as pessoas tomarem consciência dos pensamentos. Porque a coisa que a gente fala 20 vezes é ter pensamentos não quer dizer que a gente tem consciência dos pensamentos. Porque muitas vezes a gente está pensando, nós estamos sendo os pensamentos. E a gente conseguir fazer esse distanciamento e se olhar e falar, nossa, o que eu estou pensando aqui, né? Que coisa louca. A gente consegue fazer o milagre de trocar. Mas para isso a gente tem que estar o tempo inteiro entendendo que é da nossa mente que está saindo aquele sofrimento, é da nossa mente que está saindo o impedimento, é da nossa... E isso é um treinamento mesmo. Não tenho dúvidas, é um treinamento. E o legal desse jogo, né, e também fazer um jogo completo com a Cláudia, é que ele dá um panorama mais geral do que está amarrando a gente também, né, Cláudia? Quando a gente consegue caminhar pelo tabuleiro. Eu brinco que a carta, o jogo, ele é um campo só, da sua própria energia. Então, não tem bruxaria, né? Uma vez eu joguei num grupo de executivos, tinham 30, ao vivo, presencialmente, tinham 36 pessoas, eu dividi em grupos de 4, 5, cada um com um joguinho na sua cantinho, e as pessoas ficavam, assim, foi muita emoção, muita gente se emociona, óbvio, né? E falou, nossa, Cláudia, não acredito que aquela carta saiu, parece que falou aquilo para a pessoa. Mas não é coincidência, não existe coincidência, né? Tem muito essa coisa que até o próprio HeartMath, né, que é esse instituto que eu falei para vocês, eles têm estudado a não localidade da nossa energia no planeta. Não tem coincidência quando eu sinto uma coisa que impacta no outro aí. E quando a gente se conecta, que é isso que você falou, né, Ana? Quando a gente se flagra no pensamento e a gente levanta esse voo e observa quem pensa, porque a gente não é o pensamento, a gente é quem percebe o pensamento. Esse é o tomador de decisão interno, né? Quando a gente consegue fazer isso, a gente faz isso, não faz? Vocês não ficam com essa conversinha interna, né? Eu fico assim, brigando comigo ali na mente, né? Falar, não, Cláudia, de novo você com esse papinho furado, né? Que é um exercício excelente. Maravilhoso, porque aí a gente consegue escolher conscientemente, né? Botar outro pensamento no lugar, fazer um pensamento amoroso. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu fiquei durante 40 anos, gente, culpando meu pai por ter sido abandonada, por exemplo. Eu fui fazer psicologia muito para entender minha dor. Ai, nossa, por que aquele homem, quando eu tinha 4 anos, foi embora? Essa história eu repeti na minha mente durante 40 anos. Chegou uma hora que eu fiquei com preguiça de mim mesma, sabe? Adorei! Cara, eu não aguento mais eu ficar botando a culpa neste homem. Culpa, né? Pelo que eu falei, né? Olha que doideira do ego, né? Culpar o outro por um sentimento que é meu. E aí, a hora que eu percebi isso, isso é milagre. A hora que você sente isso, isso é milagre dentro de você. Naquele momento eu liberei a dor de mim. Porque esse homem não tinha culpa de nada, ele só foi ser feliz com outra mulher. Que culpa esse cara tem? Que era meu pai, né? Então, e a gente faz, eu dou esse exemplo pessoal, porque a gente faz isso no nosso ego com tudo. A gente olha para o outro e condena o outro, julga o outro, mas essa é só uma parte da nossa mente.
mas a gente pode escolher por uma outra mais amorosa. E você sabe, Cláudia, que às vezes é difícil mesmo a gente compreender os motivos do outro. E daí tem aquela frase do Dalai Lama que está circulando, que é muito bacana, que é: eu posso escolher amar o meu inimigo, né? Ninguém me impede de amar, ninguém, independente do que eu pense dele ou do que ele tenha me feito. Isso também é uma escolha, né? Porque às vezes pode ser dolorido, né? E é simples assim mesmo. Engraçado que é uma decisão que você toma. Cansei de mim, cansei de ficar tagarelando as minhas dores. Agora, o quanto a gente também tem apego ao sofrimento, né? E os porquês. Os porquês que, né? O que a gente está ganhando com isso? Porque a gente... Ai, que legal, a Sandra está falando, né, que às vezes os pensamentos são coletivos. Super, Sandra, nossa, tem um inconsciente coletivo, né, uma teoria do Jung tão linda. E é isso, é tudo energia, não tem, é a sincronicidade, não tem coincidência mesmo, né? E às vezes a gente fica vibrando nessa mesma frequência, né, da dor, da reclamação e tal, e aí a gente vira vítima mesmo. Só que aí a gente escolhe, eu brinco que eu fiquei com preguiça de mim, que eu falei, ai, vai continuar mais 40 anos com esse papo, né? Mas a gente muito faz isso. É isso mesmo. Que bom que tem uma hora que... Porque a maioria das vezes a gente nem chega a isso. Tô com preguiça, né, de ficar... Isso é uma coisa... Eu acho que o jogo, sabe, Ana, ele traz para essa nossa mente medrosa e irracional uma leveza, né? Então eu vejo muito executivo, muita gente mental, jogo pode, jogo não é perigoso, né? Então eu achei genial o James criar um jogo para falar de Um Curso em Milagres, porque pegar aquele livro e falar de um curso é perigoso para a mente do ego, né? Mas E eu acho chegar numa essencial hoje. empresa e falar com game. Tem um outro jogo que é o jogo do protagonismo, que é a Jornada do Herói do Campbell, que também a gente vai encontrar a sombra no tabuleiro, assim, mas na verdade é um processo de autoconhecimento, né? É lindo, né? É lindo mesmo. Alguém tem alguma pergunta que queira falar sobre a sua intenção, que pode não ter, sei lá, entendido, só para exemplificar para as outras pessoas que também podem não ter conseguido fazer associação? Fê, você falou o seu? Será que ele está aí? Porque eu acho que eu mandei para todo mundo já, viu? Todo mundo recebeu as suas cartas, menos a Sandra, que eu pedi para ela me dar o telefone, para mandar para o WhatsApp. E me relembrar, por favor, qual é a sua carta. Acho que foi a mesma da Carol, né? Acho que a dela foi a mesma sua. É a única que eu não mandei ainda. O resto eu já mandei para todo mundo. Ah, tá. Que legal. Tá ótimo. Entendi? Mas é isso, queridos. Fiquem à 5 e vontade. Às 3. vezes eu faço jogos em grupos pequenininhos, aí dá para todo mundo participar, mas mesmo assim a gente fica umas 2, 3 horas jogando. O jogo de tabuleiro completo ele é mais demoradinho mesmo, mas é interessante. E para casal, hein? Tem alguns casais aqui. Super lindo, tudo pode. Não tem nenhuma contraindicação. É interessante quando eu faço jogo com amigos íntimos, assim, que tem aquela coisa do ego, né? Por exemplo. Eu já joguei com 3 amigas, aí saiu uma carta, aí a amiga virou para outra, te falei, não falei? Tá vendo? Ah, mas só podia, né? E claro, né, meu papel como facilitadora é tornar esse ambiente amoroso, então não é uma guerra de ego nessa hora, né? Então, as cartas de transformação são para quem tirou. Então, por exemplo, se está jogando um casal e uma pessoa tira uma carta de relacionamento, é para ela, não é para ele. Então, é ela que fala, é ela que se coloca, essa pessoa aqui, né? E aí eu só administro essa brincadeira do ego aí, mas é lindo, é lindo. Eu já joguei com muita gente que se conhece, né? Às vezes a intenção é até do próprio casal, né? Ou do próprio grupo, né? Numa empresa, por exemplo, eu joguei numa empresa onde aquela equipe queria uma intenção coletiva. É lindo também. Uma intenção única, sabe? Por exemplo, como lidar com a pandemia na minha vida pessoal? Poderia ser uma questão nossa toda aqui. E cada um vai fazer uma reflexão individual, mas a intenção é uma intenção única. É muito bonito também.
Tudo pode, qualquer intenção pode. Eu vou subir, né, depois o vídeo no YouTube e lá eu vou colocar todos os contatos da Cláudia. Quem se interessar em conversar com ela mais profundamente, ela vai estar à disposição e fazer um jogo também com ela, que é bem bacana. É um caminho muito bonito esse do Miracle Choice, e ele tem a essência do Curso em Milagres. A gente percebe isso, né, na forma até de como o pessoal coloca as frases. Eu não acredito que eles usaram as mesmas frases, mas até a energia do tipo de coisa que a gente lê no Curso em Milagres está meio bem representado aqui. E deve ter isso. É legal isso que você falou, Ana. Todas as cartas as mensagens são inspiradas, mas as cartas de escolha são abre parênteses e fecha do Curso em Milagres. No tabuleiro tem 2 cartas. Sim. Então, são citações diretas do livro. Que são as únicas que estão, inclusive, que fala a página e tudo mais, né? Então, de onde foi extraído de parte do livro. Assim. E não é óbvio fazer um jogo desses, porque o livro realmente ele é muito profundo, né? Então, isso aqui é um presente que eu acho que acessibiliza, dá para levar para a empresa, torna mais simples, né? A mensagem. E, Cláudia, eu queria agradecer você de novo por estar aqui com a gente, né? Se ninguém quer fazer nenhuma pergunta, depois vai todo mundo ficar te procurando, né? E falando, olha, sabe aquilo ali? Não entendi direito, ninguém fala aqui, mas depois vai ficar todo mundo... Pode procurar, eu amo, gente, eu amo. E depois eu vou passar o site da Game U, que é o meu site que fala de games, além desse, para as pessoas conhecerem. Você me passa tudo que eu coloco lá no descritivo, tá bom? Eu faço. E quem quiser fazer, mês que vem, tá mudando tudo no Miracle. Cada vez que eu faço reunião com eles, que eu sou trainer aqui no Brasil, tá mudando algumas coisas. Então, antigamente a gente tinha um treinamento para tornar as pessoas guias desse jogo, a gente chama. Agora está mudando, mas talvez em junho renova-se esse treinamento para quem quiser usar esse jogo com mais propriedade e tal. Todo mundo pode. Comprar, todo mundo pode. Tá? Aliás, a Cláudia, antes de estar todo mundo, ela comentou com a gente que estão lançando uma sequência de um curso em Milagres para os interessados. Só estava o Padu, e que eu adorei, achei o máximo. Inclusive, ela falou uma coisa que a gente agora não precisa mais sofrer, né? Que a gente pode ir direto, já passamos a fase de sofrimento. Se você quiser falar um pouquinho também, para já deixar adiantado, que deve estar em breve, assim, nas nossas mãos o traduzido. Não sei se em breve, porque tem esse trabalho de editora, né? Mas essa minha amiga, minha parceira, a gente vai fazer um curso agora online muito lindo, de 8 encontros, só sobre um curso em milagres. E essa minha parceira está traduzindo um livro que chama Um Curso de Amor, A Curse of Love. Se vocês derem um Google, existe em inglês, né? Que tem sido trazido ao mundo como uma continuação de um curso em milagres, né? E a Juliana Kuriokawa, que é essa minha parceira, ela está terminando a tradução para o português. Ela, aliás, é uma tradutora de vários autores que falam de um curso em milagres em outros livros diferentes, menores e tal. Então, a Ju é minha querida. A gente se tornou trainer juntas do Miracle. E a gente está trazendo esse curso que chama Escolhe Outra Vez, em módulos, porque é tão complexo mesmo o milagre inteiro. E esse curso que a gente quer fazer em módulos é trazer as pessoas para este ensinamento de maneira mais leve, assim, sabe? Mais divertida. Mas eu passo tudo para você. Eu acho que é a hora mesmo, né? Da gente não perder a profundidade, mas subir a frequência, se Deus quiser, amém. Porque até eu já me cansei da minha profundidade, para falar a verdade. Pessoa aqui que adora um mar profundo, até eu já estou me cansando. Gente, Cláudia, mais uma vez, super, super obrigada. Obrigada, gente, pela presença. Todos, queridos. Obrigada. Espero que todos tenham curtido um pouquinho, recebido bem as suas mensagens no coração. Certo? E até a próxima segunda-feira, que a gente vai falar sobre tenda de suor com o Reinaldo, né? Uma das coisas mais bacanas que eu já fiz na vida. Um beijo!
Beijo. Tchau, gente. Obrigada, Claudinha. Obrigada a vocês.